Olá, pessoal. Nosso vídeo de hoje é sobre cenário. O cenário é um formato possível para nós descrevermos, detalharmos a funcionalidade de um caso de uso. Sim, nós vamos ver um pouquinho sobre o diagrama de caso de uso, mas o objetivo principal desse vídeo é conhecer como descrever um caso de uso através de cenários. Bom, o diagrama de caso de uso, como vocês já devem saber, ele é um dos diagramas propostos pela UML. A UML é uma linguagem padrão da UMG para visualizar, especificar, construir e documentar software orientado a objeto. Existem vários diagramas dentro da UML, propostos pela UML. O diagrama de casos de uso é um desses diagramas. Ele é um diagrama comportamental, assim como outros diagramas, como diagramas de atividade, os diagramas de interação e diagramas de status. Então, o nosso foco hoje é descrever cenários para um caso de uso, sendo que o caso de uso, ele normalmente é representado, então, na forma de um diagrama, utilizando a notação da UML. Então, o diagrama de caso de uso, ele descreve uma funcionalidade, um caso de uso, ele descreve uma funcionalidade. O diagrama de caso de uso vai descrever um conjunto de funcionalidades que estão sendo propostas para o sistema que está sendo especificado. Existem dois elementos básicos para o diagrama de casos de uso. O ator, que é um elemento externo que interage com o sistema. Esse ator pode ser uma pessoa, pode ser um outro sistema, pode ser um hardware. E o caso de uso propriamente dito, que representa as ações que vão ser executadas pelo sistema. Tá? Então, temos aqui alguns exemplos para o diagrama de caso de uso. Aqui, um sistema para uma floricultura, em que um funcionário vai cadastrar as estufas e eu vou ter um sensor de temperatura monitorando as temperaturas das estufas. E, eventualmente, dependendo da temperatura observada, ele pode tomar uma determinada ação. Esse exemplo só para demonstrar que, então, um ator do tipo hardware e um ator do tipo funcionário, do tipo pessoa. Aqui nós temos um outro exemplo, em que nós temos casos de uso de registrar venda, registrar troca, registrar devolução e conceder uma gratificação. Podemos observar que no diagrama de casos de uso é possível nós utilizarmos o relacionamento de especialização entre atores, significando então que o gerente ele é um tipo de vendedor, ou seja, o gerente vai herdar os comportamentos associados ao vendedor. Assim, o vendedor pode registrar a venda e registrar a troca. E o gerente, além de registrar venda e registrar troca, ele também registra a devolução e também concede gratificações. Então, aqui demonstrando os atores do tipo pessoa, mas também demonstrando a possibilidade do relacionamento de especialização entre atores. Nesse outro exemplo, nós temos um caso de uso que é possível efetuar o pedido dentro de um e-commerce, em que o cliente efetuou o pedido e há uma interação desta funcionalidade, deste caso de uso, com o sistema da operadora de cartão de crédito. Então, demonstrando aqui um ator do tipo outro sistema. Bom, como é que nós podemos descrever o que acontece dentro de um caso de uso? Vamos pegar aqui um exemplo em que um cliente vai efetuar um saque, por exemplo, num sistema bancário. Então, eu poderia detalhar este caso de uso na forma de um texto, uma narrativa. O cliente chega ao caixa eletrônico, insere o seu cartão, o sistema vai requisitar a senha desse cliente. Após o cliente fornecer a sua senha e esta ser validada, o sistema vai exibir as opções de operações possíveis. O cliente opta por realizar um saque, então o sistema requisita o total a ser sacado, o cliente informa o valor, o sistema verifica a disponibilidade e assim vai. Então, descrevendo, de uma forma de uma narrativa, o que acontece nessa interação entre cliente e sistema bancário. Uma outra possibilidade é usarmos uma tabela, em que de um lado nós temos o ator e de outro lado nós temos o sistema, o ator cliente e o caso de uso, no caso aqui, efetuar saque. Então, quando eu escrevo a sentença na coluna do cliente, eu estou reportando uma ação que se refere ao ator. Se
a sentença está escrita do lado do sistema, eu estou reportando uma ação que é daquele caso de uso. Então, da mesma forma, o cliente insere seu cartão no caixa eletrônico, o sistema apresenta a solicitação de senha, o cliente vai digitar a senha e o sistema vai exibir o menu com as operações disponíveis e o cliente vai solicitar o saque, o sistema vai solicitar a quantia e assim sucessivamente. Então, é um outro formato possível para se detalhar um caso de uso. Bom, existe também o formato que é o nosso foco aqui, que é o de cenário. Então, o cenário, ele nada mais é do que um passo a passo. Passo 1, o cliente insere o cartão no caixa eletrônico. Passo 2, o sistema apresenta a solicitação de senha. Passo 3, o cliente digita a senha. Passo 4, o menu de operações disponíveis vai ser apresentado pelo sistema. Passo 5, o cliente indica que deseja realizar um saque. Passo 6, o sistema requisita a quantia a ser sacada. Passo 7, o cliente informa o valor. Passo 8, o sistema verifica a disponibilidade e libera o valor. E passo 9, o cliente retira a quantia e o recibo. E por fim, nós temos uma outra forma que seria utilizar um diagrama de atividades, também da UML, para descrever o comportamento desta funcionalidade. Então, aqui nós temos o ator cliente e aqui o caso de uso, no caso, efetuar saque, representado aqui numa raia sistema. O ponto de início está dizendo, então, que o cliente insere o cartão no caixa, o sistema solicita a senha, o cliente digita a senha, o sistema exibe o menu com as opções disponíveis, o cliente seleciona a realização de saque, o sistema requisita a quantia, o cliente informa a quantia, o sistema verifica a disponibilidade e libera o valor e o cliente retira a quantia do recibo. Então vejam, 4 formas diferentes. As 4 estão descrevendo exatamente a mesma coisa, mas com formatos diferentes. O formato de cenários é um formato bastante utilizado por quem opta por utilizar um diagrama de caso de uso para especificar as funcionalidades do sistema. Então, vamos ver como detalhar este caso de uso. Vamos supor, no nosso exemplo, um ator operador com uma funcionalidade, um caso de uso, atualizar nota de um concurso. Então, esse caso de uso ele pode receber um objetivo, uma pequena descrição desse caso de uso, em que esse texto que está aqui dentro vai ser expandido um pouco. Então, se eu tenho dúvida o que esse caso de uso faz, eu posso ler o objetivo e ver se eu tenho uma visão um pouco mais clara do contexto dessa funcionalidade. Então, por exemplo, esse caso de uso permite ao operador informar as notas obtidas pelos candidatos em cada prova realizada em um concurso. Veja que agora eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre o que trata este caso de uso. Eu também posso colocar, associado a esse caso de uso, uma pré-condição. Aquilo que eu vou assumir como verdadeiro para que esse caso de uso possa ter início. Então, por exemplo, o operador ele já deve de estar logado no sistema, senão esse caso de uso não poderá ser executado. Depois nós vamos ver em detalhes os cenários. Também posso descrever as pós-condições, ou seja, depois que eu executar esse caso de uso, qual estado o sistema estará. Então, por exemplo, as notas dos candidatos de uma ou mais provas foram informadas ou essas notas foram atualizadas. É o que então pôde acontecer, o que foi possível realizar dentro deste caso de uso. E por fim, nós também podemos associar outras informações relacionadas a esse caso de uso. Por exemplo, quais são os requisitos relacionados? Então, eu posso rastrear esse caso de uso com outras informações. Por exemplo, poderia rastrear com casos de testes, eu poderia rastrear com requisitos funcionais, com regras de negócio e assim conforme a instituição, a organização determinar que é a melhor forma de descrever o seu sistema. Bom, então o que vai nesse item cenário, Então continuamos com o nosso exemplo, o operador vai atualizar a nota do concurso. O meu cenário, ele pode ser de 3 tipos, um cenário principal, ele pode ser alternativo, ele pode ser de exceção. Na verdade, um caso de uso mescla esse conjunto de cenários.
Ele sempre vai ter um principal, ele pode ou não ter alternativo e ele pode ou não ter cenários de exceção. O que é o cenário principal? O cenário principal é aquele cenário em que a maior parte das vezes o ator vai ter as ações daquela forma. Então, nós vamos assumir que o meu cenário principal é que o operador vai solicitar a atualização da nota, o sistema vai apresentar uma tela para cadastro dos resultados. Então, veja, estamos trabalhando aqui junto com a prototipação. Então, estou prototipando de que forma a tela de atualização de nota de concurso vai ser apresentado para o ator operador. O operador vai selecionar o edital, o sistema vai listar os candidatos inscritos para aquele edital, o operador vai informar as notas, o sistema vai validar esses dados e atualizar os resultados. Então, isso é o que é o nosso cenário principal, é o que a gente pressupõe que vai acontecer na maior parte das vezes. O cenário alternativo é outro passo a passo que pode acontecer, uma variação nesse passo a passo. Então, por exemplo, quando o operador seleciona o edital, pode acontecer de ter mais de um cargo vinculado ao edital. Então, o sistema vai listar os cargos desse edital para que o operador selecione um cargo específico, retornando assim ao passo seguinte. E o que seria uma exceção? Uma exceção é o que pode dar errado, o que não vai me proporcionar atingir o objetivo desse caso de uso. O que pode dar errado nesse cenário? Por exemplo, então, aqui quando o sistema valida os dados, no passo 6, se a nota digitada for maior do que 10, ele não vai atualizar e nem vai gravar essa nota, ele vai emitir uma mensagem de nota inválida. Então, eu não atingi as minhas pós-condições, eu não atingi o meu objetivo porque houve uma exceção nesse caminho. Né? E eu estou descrevendo aqui o comportamento do sistema caso essa exceção ocorra. Então, veja, os cenários é uma sequência de passos que vai descrever a interação entre o ator e uma funcionalidade. Voltamos aqui e observamos. Vejam que eu tenho ator, operador, sistema. Operador, sistema. Então, os meus cenários, eles descrevem exatamente o que acontece entre esse ator e esta funcionalidade. Eu devo, no meu cenário, descrever o que o ator faz e o que o sistema faz. Então, eu tenho, então, 3 tipos de cenário, como nós vimos no nosso exemplo. Um cenário principal, que é aquela sequência principal de passos a ser executados, ilustrados aqui por esse cenário azul, por esse passo a passo azul. O cenário alternativo são outras formas de executar aquela funcionalidade. Então, eu posso ter uma sequência de passos que retorna exatamente para o mesmo ponto. Poderia ser uma sequência de passos que termina aqui. Poderia ser uma sequência de passos que retorna para um passo mais à frente. Não tem nenhuma regra sobre isso. Eu estou descrevendo um sistema, estou descrevendo o comportamento de uma funcionalidade. Então, é livre. Né? Eu vou trabalhar com esse conjunto de cenário, descrevendo a forma como eu estou pensando, que eu estou projetando que o meu sistema vai funcionar. E as exceções, então, são as falhas, o que pode dar errado nesta execução, nesse passo a passo. São os 3 tipos de cenário que nós vimos no exemplo, que estão agora aqui representados. É importante dizer que essa representação gráfica, ela é só didática para eu explicar para vocês o que seria o cenário principal, os cenários alternativos e as exceções. Ela não é utilizada como forma de descrição, ok? É só um recurso didático que eu utilizei aqui no nosso vídeo. Trago aqui outros exemplos para vocês, agora também relembrando as relações entre os casos de uso. As mais comuns são o include e o extend. Há muita confusão em relação ao quando que eu uso include, quando que eu uso extend, o que é um include, o que é um extend. Bom, o include, ele indica que um caso de uso está incluído em outro. Então, aqui no caso, eu estou dizendo que a inclusão de bonificação, esse caso de uso, esse cenário, esse passo a passo, ele ocorre dentro desse, no contexto desse caso de uso. Eu estou cadastrando o visitante, em algum momento irá haver a inclusão de bonificação.
eu estou respondendo um questionário de opinião, em algum momento vai haver inclusão de bonificação. Estou fazendo a indicação de um amigo e em algum momento vai haver a inclusão de bonificação. Então, este comportamento, ele está obrigatoriamente sendo executado no contexto desta funcionalidade e dessa funcionalidade. Tá? Então, duas coisas importantes para o include. Ele é um comportamento comum a vários casos de uso, então normalmente vai ter mais de um estereótipo include apontando para esta funcionalidade, e ele é obrigatório. Sendo obrigatório, eu tenho a execução do comportamento do caso de uso incluído no cenário principal do meu passo a passo. O extend, ele já é um comportamento opcional, que às vezes pode acontecer e às vezes não. Vamos pegar o nosso exemplo aqui de um estacionamento rotativo. O funcionário registra a saída de um veículo e às vezes é feito o pagamento. Às vezes não vai ser feito o pagamento. Vamos dizer que esse veículo ele está cadastrado como um mensalista, por exemplo. Então, sendo mensalista, ele não paga cada vez que ele sai. Um visitante esporádico vai, então, ser executado o comportamento de pagamento. Aqui eu trago um detalhamento. Como é que eu posso trabalhar com detalhamento com include? Então, vamos pegar aqui o caso de uso de o caso de uso de cadastrar o visitante. O cadastro de visitante, então, ele tem um passo a passo principal, né, o visitante, veja o meu ator aqui, visitante, ele seleciona a opção de cadastramento, o sistema vai apresentar esse formulário, então veja que no protótipo eu detalho quais são os dados a serem cadastrados, nome, rua, número, CEP, e-mail, login e senha. O visitante preenche essas informações, o sistema vai validar e vai apresentar a mensagem se o cadastro foi efetuado com sucesso. E aí vai ser executado o caso de uso 4.4, a inclusão de bonificação. Então vejam que o include, quando presente no diagrama de caso de uso, ele é no cenário representado como uma chamada do caso de uso base para o incluído. E depois eu tenho os cenários de exceção de validação. Todos os campos não foram preenchidos, o login já existe, a senha não confere e o que mais pode dar errado nesse cadastro de visitante. Nosso outro exemplo detalha como trabalhar com o extend. Então, se o diagrama de caso de uso prevê um caso de uso estendido, no meu caso de uso base, que no caso o registro da saída do veículo, ele vai descrever o comportamento normal. O funcionário passa o cartão de acesso na leitora, o sistema verifica se é do tipo usuário é professor, funcionário ou mensalista. Vamos dizer que se for de qualquer um desse tipo aqui, ele registra a saída e apresenta a data, né, os dados de entrada e registra a data e hora de saída. Mas se eu for um mensalista e tiver vencido o meu cartão, ele vai fazer o pagamento, ele vai cobrar então, já que a mensalidade está vencida. Então ele está dizendo aqui, ó, no passo 2, caso o cartão de mensalista não seja válido para o mês corrente, ele vai apresentar a mensagem de cartão vencido e vai executar o outro caso de uso para efetuar o pagamento. Se é um usuário visitante, ele não é professor, ele não é funcionário, ele não é mensalista, então ele é um visitante, então ele vai executar também o caso de uso de efetuar pagamento. Então vejam que no caso do extend, a chamada para o caso de uso estendido, ele vai estar atrelado a um cenário alternativo e não ao principal, porque o principal ele seria obrigatório e o extend tem como característica ser um comportamento alternativo. Então, para que eu uso o diagrama de caso de uso? Né? Para descrever a funcionalidade do sistema, para modelar uma visão dinâmica do sistema em alto nível de abstração. Essa linguagem, essa forma simples de descrever o sistema pode ser utilizado
para facilitar a comunicação com os usuários. Então, são artefatos que podem ser apresentados para o cliente, para o usuário, que facilmente ele entende o que está ali escrito. Esse diagrama ele modela o escopo do sistema, deixando claro quem que está interagindo com o sistema, o que está dentro do escopo, o que está fora do escopo, e ele ajuda a gerenciar o projeto. Os cenários nos dá, então, uma perspectiva detalhada dessas funcionalidades, deixando exatamente, deixando mais claro o comportamento esperado para esse sistema. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender este formato possível de descrever uma funcionalidade e nos vemos até o próximo vídeo.